Muito boa noite, bem-vindo a mais um Papeando com Carlão aqui pela nossa TV Cultura Litoral. É sempre muito legal estar com você às 11h30 da noite, afinal de contas é um programa apresentado por um gordo às 11h30 da noite, é uma coisa rara de se ver. Foi uma ideia inédita que nós tivemos aqui na TV Cultura. Hoje eu estou com um cara muito legal, o cara é meu amigo, sou fã do cara, o cara manja muito sobre o assunto Baixada Santista. Se nós tivéssemos um número, após o nome dele viria 013. O cara manja pra caramba. Ele tem um projeto maravilhoso chamado Andaraguá, onde a intenção desse projeto é trazer desenvolvimento para a região metropolitana da Baixada Santista. É assim que eu defino. Fora isso, o cara começou a vida trabalhando muito cedo, com 11 anos no ferro velho. Dizem que faz uma paella muito boa. E o cara já construiu prédio, casa, enfim, é um cara super versátil. Adora acordar às 5h30 da manhã para tomar café na padaria Washington Luiz. E ele é o André Ursini, o meu querido amigo. Tenho o prazer de receber. Minha irmã é apaixonada pelo cara, afinal de contas, quem não é, né, cara? Você é um cara muito bonzinho, né, André? Você só não faz a paella, do resto você faz tudo. Né? Cara, muito bem-vindo, obrigado. Imagina, por você ter vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer. Eu confesso que eu estava um pouco com ciúme de ainda não ter vindo aqui, viu? Cara, mas assim, você tinha que vir, porque assim, olha, eu te falo, nos últimos anos que eu tive contato com você, a história do túnel antes, a gente foi no túnel junto, o lançamento do túnel, enfim. Esses anos todos que eu tenho falado com você, você me ensinou muito sobre política. A gente sabe que você já ocupou alguns cargos, principalmente lá na Prefeitura de Praia Grande, como secretário do Desenvolvimento. Não foi isso? Sim. Qual ano foi isso? Foi de 2004, né, janeiro de 2004 até dezembro de 2008. Fiquei 5 anos como secretário do então prefeito Alberto Mourão, né, hoje deputado federal. Trabalhei lá nessa pasta, foi um desafio grande e saí de lá com bons méritos. Gostei do trabalho. Na época era um desafio que o Mourão me colocou de fazer a cidade crescer. Hoje Praia Grande se tornou essa cidade. Cito sempre, Carlos, como referência, quando há boa vontade no poder público, a instalação da loja Decathlon lá, né? Exatamente. Porque aquela loja, ela foi a terceira loja do Brasil. E naquela época o grupo francês queria fazer a loja em Santos. E eu fui lá a Paris disputar aquela loja e eu falei, a cidade do futuro chama Praia Grande. E não sabia que tinha dedo seu na loja Tem dedo meu, eu fui lá para disputar a loja e naquela época o presidente da empresa falou, mas como Praia Grande pode ser melhor que Santos? Eu falei, eu vou provar para você que existe na Praia Grande uma população fixa moradora, mas existe uma população flutuante. Aí ele falou, o que é isso? Eu falei, são pessoas que têm apartamento de veraneio, são pessoas que estão de férias, são pessoas que estão nas colônias de férias, que Praia Grande tem um número grande, mas como é que você vai me provar isso? Eu falei, pela taxa de arrecadação de lixo. O que acontece? Todos nós, durante o dia, quando a gente sai, a gente toma um café na padaria, compra alguma coisa, você está descartando lixo o tempo todo. Então, se você quer saber exatamente quantas pessoas passaram na cidade no dia, você pega que a cidade arrecadou de lixo e divide por ponto 400, 450 gramas, que é o que cada um de nós produzimos de lixo diariamente. E naquele momento não existia ainda WhatsApp, era da época do fax. Eu pedi que o secretário aqui na Praia Grande me mandasse um fax com a taxa de arrecadação de lixo entre março e novembro, fora do verão. E eu provei para ele que era uma cidade que passava 600 mil pessoas por dia. Aí ele falou, bom, tudo bem, você já me convenceu, mas em quanto tempo eu aprovo o projeto? Porque em São Paulo é a nossa primeira loja no Brasil, eu fiquei 2 anos para aprovar. A segunda loja é Campinas, eu fiquei 1 ano e meio. E a gente quer abrir a terceira loja, eu falei, em 20 dias. Ele falou, mas em 20 dias você aprova o projeto? Eu falei, aprovo em 20 dias. E eles deram entrada no projeto no dia 10 de dezembro. Quer dizer, 20 dias dia 30. Seria final do ano. Mas no dia 22 de dezembro, eu liguei para ele e falei, pode vir buscar o alvará e começar a obra. Em abril nós inauguramos a loja. Então, assim, quando eu cito sempre isso, porque quando há boa vontade no poder público, as coisas acontecem, né? Exatamente. Então, assim, para a gente gerar emprego, fazer a Baixada crescer, o jeito que a gente precisa, que a gente gosta, eu, você, tem que ser assim. Exatamente assim. Então, eu peguei o processo, chamei todo mundo no gabinete do prefeito, todas as secretarias envolvidas, trânsito, planejamento, finanças, obras, meio ambiente, todo mundo deu um despacho em 1 semana, e a gente, com 12 dias, deu um alvará de construção para construir aquela loja que está lá até hoje. E Praia Grande fez aí 56 anos, 57 anos. Tem a minha idade, eu vou fazer 57.
A gente não pode falar da Praia Grande sem falar do Mourão, né, cara? Exato. Esquecendo o lado político, a gente sabe que a cidade desenvolveu muito com o Mourão mesmo, não tem Exato. jeito. É, Por não mais que a tem. gente Tem antes fale, do Mourão e depois do Mourão. exatamente, né? Você hoje mora onde? Eu Você moro em mora- Santos. Eu Tá, sempre morei em Santos. tá. Quando eu fui secretário lá, eu tenho um imóvel lá. Uhum. Eu dormia Vai lá, lá. frequentava a cidade, porque você falou às 5, mas na verdade eu acordo às 4 horas da manhã Às todo 4, dia. É. isso. Então eu gosto de chegar cedo. Eu era o primeiro a chegar na prefeitura, eu chegava por volta de 5h30, 15 para as 6 da manhã, né? E naquela época eu estava mais lá, mas eu resido em Santos, né? Às vezes fico um pouco em São Paulo, um pouco em Santos, mas assim, a minha base, a minha família é aqui em Santos mesmo. É em Santos. E o que você construiu no Guarujá? Vou cutucar, vai. Guarujá eu fui muito cedo para o Guarujá, eu fui com 15 anos de idade para ser captador de imóveis, aquela pessoa que anda na rua, né, para procurar imóvel para vender. E eu estava com 17 anos, eu pedi para o dono da imobiliária me deixar fazer locação de temporada, que naquela época no Guarujá, nós estamos falando de uma época que não existia internet. Sim. Né? Os imóveis eram através do Estado de São Paulo e da Folha, que eram aqueles jornais grandes que as pessoas procuravam. Pesavam quilos, né? Pesava quilos, e a pessoa ligava, né? Só que você só alugava imóvel por 15 ou 30 dias. Você não alugava imóvel por 3, 5, 7 dias. E naquele verão, que eu completaria 18 anos em dezembro, eu tinha 17 anos ainda, eu aluguei 220 imóveis. Então eu trabalhei 24, 25 de dezembro, 31 de dezembro, 1º de janeiro, e eu ganhei tanto dinheiro que eu comprei um carro do ano, não era zero, meu pai me emancipou e eu montei minha primeira empresa, eu ainda tinha 17 anos. Com 17 anos. E aí eu comecei a fazer a minha vida, né? Comecei a empreender, aluguei uma sala na 7 de abril, ali em cima da Telesp, era uma sala pequenininha, tinha um banheiro, eu dormia ali, né? Porque não tinha dinheiro para hotel, nem muito menos para ter apartamento. Então eu dormia, eu abria um armarinho, pegava um lençol, um travesseiro, dormia, tomava banho no dia seguinte numa caneca que esquentava água e tomava banho, e ali eu trabalhava de segunda a sexta. Aí sábado e domingo eu trabalhava no Guarujá. Inicialmente a gente marcava um ponto de encontro com os clientes até eu comprar um escritório, e aí depois eu fui e acabei fazendo 40 empreendimentos no Guarujá. Fora o que? Casa, não foi isso? Apartamento, casa? Não, foram prédios, né? Foram prédios, foram empreendimentos na Praia da Enseada, Astúrias, na Pitangueiras, na Praia do Tombo. Fiz bastante empreendimento lá. Saí do Guarujá em 96. Voltei para a vida em São Paulo. E já tinha esse nome Andaraguá ou não? Não tinha? Não, Andaraguá ainda não existia, não. Aí na época eu voltei para São Paulo, estava começando a se fazer, quando o Fernando Henrique foi presidente, o que hoje é o Minha Casa Minha Vida. Tá. Chamava-se Programa de Arrendamento Residencial, PAR, P-A-R. E o Márcio França era prefeito de São Vicente. E aquilo ali, quando saiu, eu falei, eu vou fazer esse negócio. E eu lembro que na época ainda meu cunhado falou assim, puxa, mas você vai fazer um negócio que é tão difícil? Eu falei, não, eu vou fazer esse trem. E aí eu fui atrás de um terreno, arrumei um terreno no Samaritá, em São Vicente, e ali eu assinei em dezembro de 2021 840 unidades. Foi o primeiro empreendimento da região metropolitana da Baixada, que foi em São Vicente. E depois disso eu fiz em Praia Grande 2.120 unidades, Quietude, Jardim Real, fiz bastante unidade lá, e depois em São Paulo também, ao redor de São Paulo, fiz mais 12.000 unidades nesse sistema aí, que hoje é o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, exatamente. Nada foi inventado, tudo é copiado. Tudo é copiado, aperfeiçoado, melhorado. Exatamente, né? exatamente então, isso. Foi assim. E me fala do projeto Andaraguá, que a gente já escuta falar um tempo. Andaraguá, assim... O Andaraguá andou, afinal? Não, infelizmente ainda não, Carlos. Assim, mas falta o quê, Urcílio? Você é mó detalhista, você arruma tudo. Não sou eu, né? Muito pelo contrário. Me fala o que falta, cara. Não, o que falta é assim, a gente... na verdade, o Andaraguá, ele começou em 2000, assim que eu saí da prefeitura, né? Porque na época a gente tinha... o Mourão tinha participado quando deputado da Comissão de Aviação e Transporte, e ele falava assim, vai ter Copa do Mundo, vai faltar aeroporto. E a gente começou a estudar isso, né? E aí uma das primeiras coisas que eu descobri não vai faltar aeroporto. Até porque se você analisar que Congonhas põe um avião no solo a cada 3 minutos, sim, então você resolveria todos os problemas da aviação. O problema chamava-se pátio. Então você tem que ter uma logística depois que o avião pousa, né? Certo. Então eu falei, bom, aeroporto não vai faltar. O que vai faltar é logística que dá para arrumar, né? Só que assim, o aeroporto também é uma coisa que não se paga, porque as tarifas aeroportuárias no Brasil são muito baixas, né? Pra você ter uma ideia, você pousa um helicóptero, um avião no campo de Marte, você paga R$90, R$100 de tarifa, é muito baixo. Onde você ganha dinheiro no aeroporto? Com serviços, né?
E aí, naquela época, a gente começou a estudar para fazer um aeroporto, mas a gente viu que não era viável. Então, o que eu tive que fazer? Tive que incorporar uma área de galpão logístico para Certo. compensar o investimento na pista, né? E a gente começou em 2007, o que era o mais difícil, que é o licenciamento ambiental, que a gente está até Exatamente. hoje, né? É. E esse licenciamento, ele passou, a gente tem 112 pastas diferentes, de sessões diferentes, que passou entre CETESB, IBAMA, tudo que você pode, IFAM, todos os órgãos possíveis e imagináveis, o Estado de São Paulo pediu que a gente passasse e a gente passou. Quando a gente obteve em 2009 a licença prévia, que é a primeira licença, todo licenciamento ambiental é composto de 3 licenças, a prévia, instalação e operação, que é a última, né? Entrou uma ação civil pública do Ministério Público Estadual aqui pedindo anulação de todo o processo. E isso se arrastou. Aí até 2019, a gente conseguiu dar entrada e pedir a licença de instalação para começar a obra. 2020, a gente iniciou a obra. Em setembro de 2020, o Ministério Público Estadual conseguiu uma liminar para paralisar a obra e a gente conseguiu reverter isso só no final de 21, começo de 22. Eu lembro disso. Quando a gente reverteu, que a gente foi começar, aí entrou o Ministério Público Federal com a condição da comunidade indígena, que foi para lá em 2013. Quer dizer, depois que a gente já tinha começado o empreendimento. E de lá para cá, esses 2 anos, a gente está aí numa negociação com a CETESB, com o Ministério Público Federal, para tentar encontrar uma solução para aquilo, que a gente consiga atender as necessidades e as vontades da comunidade, né? E também satisfazer o empreendimento para que a gente consiga construir. Patronato, porque a gente está falando de um investimento de quanto, André? 1,3 bilhão de reais, né? É muito dinheiro envolvido. Fora o dinheiro que já foi investido. Foi Fora investido mais de 650 milhões já. Então já foi 650 mil, Já, essa conta tem que fechar. São 12 milhões de metros quadrados. Né? É uma área muito grande, eu sei Muito que grande. já passei lá, tal, a gente já falou desse assunto, a gente só lamenta porque acaba travando alguma coisa que poderia trazer o desenvolvimento aqui para a nossa região. Eu estou num papo aqui muito legal com o André Ursini, a gente está sem ponto, sem pauta, esse cara aqui é 013 mesmo. Eu vou chamar os nossos intervalos, a gente volta já já.